Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, Senhora Embaixadora de Moçambique em Lisboa, Senhor Pró-Reitor da Universidade Nova, Senhor Dr. Vitalino Canas e Senhor Professor Bacelar Gouveia, minhas senhoras e meus senhores e caros colegas, suponho que todos nós aqui somos formados em Direito e interessados, ou quase todos, somos formados em Direito e interessados pelas matérias de Direito Constitucional. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar o meu regozijo por poder estar aqui na Ordem dos Advogados, a que pertenço já por aí há 30 anos, há mais, mas enfim, 30 anos já não é mau, mas creio que há mais, e que realmente para mim tem sido sempre uma casa extremamente acolhedora, defensora dos interesses da classe e onde se pode discutir com toda a abertura os problemas jurídicos e mesmo os problemas não jurídicos. Em segundo lugar, queria manifestar o meu agradecimento à circunstância do professor Bacelar Gouveia me ter gentilmente convidado para vir participar nesta reunião onde ele apresenta o seu livro sobre Direito Constitucional de Moçambique. E sublinhar que não são muitos, infelizmente, ainda os juristas portugueses que se têm dedicado ao estudo dos novos ordenamentos dos países lusófonos e mesmo até do Brasil. Particularmente é verdade que aqueles que têm mais trabalhado nestas matérias são os constitucionalistas, por razões compreensíveis, embora, digamos, se tenha estendido progressivamente o interesse a outras matérias, mas, na realidade, o direito tem sido um traço importante de união entre os países, para simplificar, da CPLP, e que há uma grande comunidade de interesses e de problemática, e essa circunstância tem constituído um fator importante de aproximação. E o professor Bacelar Gouveia, nesse capítulo, tem sido exemplar, com uma obra produzida numerosa e de grande qualidade. E falando em qualidade, este livro é um livro extremamente interessante porque reúne, como terão a ocasião de ver, uma preocupação didática muito clara e, simultaneamente, trata os assuntos com a profundidade suficiente para também ser útil àqueles que já não são principiantes em matéria de direito constitucional e que assim podem ou relembrar ou pelo menos confrontar as suas opiniões com as opiniões expostas e, portanto, penso que é um livro muito bem conseguido, é um livro muito útil e que traça as linhas fundamentais não apenas do direito de Moçambique, mas da temática em geral das constituições de língua portuguesa. E a propósito disso, e para não demorar muito tempo, e até porque também, infelizmente, não tive muita possibilidade de preparar algo de muito longo, felicidade vossa, porque senão poderiam-me ouvir mais longamente. Gostava apenas de mencionar que é muito interessante, que as páginas muito interessantes que dedicou ao modelo das constituições de língua portuguesa, à evolução histórica da sua tipologia, à circunstância de, no que diz respeito em particular aos PALOPs, ter havido uma clara ordenação cronológica em que num primeiro momento o modelo foi um modelo de organização de um Estado que não existia e que seguiu ao Estado, à situação colonial que esses países atravessavam. Depois, progressivamente, se foi aperfeiçoando e começaram a aparecer nas diversas constituições, incluindo a Constituição moçambicana inicial, os princípios, as afirmações dos princípios que tornavam os Estados mais próximos daquilo que é, digamos, os Estados pluralistas e os Estados de direito que pululam no mundo, felizmente, pelo menos na parte ocidental, e que foram acompanhados progressivamente com a implosão do Império Soviético nos países de leste. Mas queria referir-me, sobretudo, a dois ou três pontos que suponho que não foram e não tinham que ser considerados no tratamento que o professor Bacelar Gouveia dedicou a esta matéria e que particularmente me interessam. Digamos que as Constituições desempenham três funções essenciais ou particularmente importantes.
uma função de legitimidade ou de legitimação do poder político, uma função de segurança e uma função de justiça. E muitos dos princípios, a começar pelo próprio princípio do Estado de Direito, entroncam no aspecto de segurança e no aspecto de justiça, mais no aspecto de justiça do que no aspecto de segurança, mas, sobretudo, contribuem também para a legitimação do Estado. E, nesse capítulo, importa salientar que a Constituição moçambicana, como outras Constituições dos Estados de língua oficial portuguesa em África, afirmam-se claramente como tendo a Constituição a natureza de norma. As Constituições, por exemplo, no velho ensinamento de Carl Schmitt, que é um autor um pouco maldito, mas muito inteligente, e sempre muito útil de ser citado, dividem-se numa parte relativa às relações entre a sociedade civil e o Estado, em que os direitos fundamentais são anteparas, digamos assim, que garantem primeiro os direitos de liberdade e depois garantem a possibilidade da exigência de prestações que permitam um nível de vida adequado, e depois a parte organizatória. E esta classificação, digamos, dicotómica do articulado das Constituições é habitualmente seguida. Mas a verdade é que a circunstância de se afirmar a natureza normativa, a Constituição como norma, implica uma outra visão particularmente interessante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a circunstância da Constituição ser uma norma significa, em primeiro lugar, que é um dever ser que se vai progressivamente realizando e que é um parâmetro de medida da realidade concreta, mas, por outro lado, ela tem, afirma-se, como um fundamento essencial da unidade do ordenamento. A Constituição é a base do ordenamento jurídico e o seu caráter normativo dá-lhe precisamente essa sua característica. É um conjunto, é uma norma, se quiserem em síntese, mas é um conjunto de normas que afirmam a superioridade constitucional sobre a legislação ordinária e que, simultaneamente, digamos que fundamentam o ordenamento jurídico. E depois também têm uma natureza, e essa é a parte que eu gostava de salientar, nos 2 ou 3 minutos que ainda falarei, elas, por circunstância, pelas normas constitucionais, por circunstância de serem normas, têm uma articulação fundamental com os valores, em particular com o valor da justiça. Eu aqui não posso alongar nesse capítulo, mas há uma discussão particularmente interessante quando foi da Constituição Espanhola, da nova Constituição Espanhola, da atual Constituição Espanhola, em que os constituintes espanhóis discutiram se deviam consignar ou não os valores. E vários constitucionalistas ou filósofos espanhóis célebres discutiram porque as normas se deviam referir a valores, de acordo com a célebre filosofia dos valores, tão, digamos, popularizada entre nós pelo Radbruch, na tradução feita pelo professor Moncada, e que não se deveria considerar propriamente os princípios. A nossa Constituição Portuguesa, como sabem, escolheu o caminho dos princípios porque princípios é mais técnico do ponto de vista do manuseamento da dogmática jurídica constitucional e tem outras implicações de caráter dogmático igualmente úteis. Mas essa discussão, particularmente interessante, evidenciava o seguinte: os valores estão intimamente articulados às normas e são, digamos, como que guias fundamentais da concretização progressiva da Constituição e defendem a Constituição de se deixar manter ou de não progredir no sentido de se tornar uma Constituição real e autêntica em vez de ser uma Constituição puramente semântica. Esse é um ponto extremamente importante e é um ponto particularmente importante nos países africanos, porque, naturalmente, quando os Estados africanos nasceram, se tornaram independentes, era natural, era compreensível que esses Estados não tivessem ainda, quando consignavam valores, esses valores tivessem uma natureza, ou as normas que os introduziam no ordenamento jurídico tivessem uns aspectos semânticos ou nominais, isto é, tinham ainda pouco da substância caracterizante dos valores. E progressivamente tem-se vindo a afirmar, designadamente em matéria de Estado de Direito, em matéria de Justiça, em matéria até dos problemas do Estado Social,
que essas Constituições, essas normas constitucionais, essa norma constitucional que é a Constituição, além da sua superioridade, que permite uma interpretação diferente, além do problema da garantia e o controle da constitucionalidade que a sua natureza normativa facilita, têm-se vindo progressivamente a afirmar, embora como princípios, mas como, no fundo, afirmação de valores. Só que, naturalmente, por uma ordem natural das coisas, esse caminho é relativamente lento e os valores da legalidade, os valores da justiça, os valores da segurança, ainda não são afirmados em todos ao mesmo nível, diferem de nível para nível, de país para país, esse nível, e por outro lado exigem um esforço continuado em que o impacto da força normativa da Constituição, a força das normas, vai a pouco e pouco ajudando a que a realidade se transforme e se aproxime efetivamente dos valores que a Constituição proclama. E esse ponto é particularmente importante. Moçambique, na Constituição de Moçambique, a última Constituição, a Constituição de 2004, é uma Constituição já em que são afirmados de uma forma clara e inequívoca princípios que podemos ler igualmente como a afirmação de valores. Esses valores têm-se vindo progressivamente a afirmar e hoje há um desafio enorme que Moçambique tem perante si próprio, ou si própria, si próprio, que é masculino, que é a circunstância de haver um desafio a alguns dos valores justamente da segurança e da justiça e do Estado de Direito, que é, digamos, a latência de um conflito que de vez em quando aflora entre dois partidos políticos e que é fundamental resolver para que possa progredir mais e dar aos seus cidadãos aquilo que merecem. Recordo muito bem que tive a oportunidade de falar com o Presidente Nyusi, quando ele esteve aqui em Portugal, uma das vezes que esteve em Portugal, e ele salientava, não como jurista que não era, mas como cidadão consciente, a relevância do problema valorativo e da necessidade de se resolver esta questão tão difícil que neste momento ainda não está completamente estabilizada a situação de conflito, de evitar o conflito, ou de prevenir, ou de terminar o conflito entre a Renamo e a Frelimo. A Constituição pode ser um elemento extremamente importante, a força normativa, não é a força normativa do facto, é a força normativa propriamente dita dos valores que são consignados na Constituição, pode, e nós fazemos votos que assim aconteça, contribuir de um modo decisivo para a solução deste problema que ainda afeta gravemente a vida em Moçambique e que, para bem dos moçambicanos e para bem de todos aqueles que estimam Moçambique e da comunidade da língua portuguesa, esperam que seja resolvido o mais rapidamente possível. Esse facto, digamos, não é especificamente salientado pelo professor Bacelar Gouveia, mas a sua sistematização e a forma como explica a Constituição ajudam a compreender que ela não é indiferente a esta problemática e que nela pode haver uma ajuda substancial para que os espíritos cedam, digamos assim, aos valores de paz, de um Estado verdadeiramente de direito, que a pouco e pouco se vai construindo em Moçambique e que já fez progressos notáveis e que ao ler a Constituição nós ficamos com a impressão de que se todos os moçambicanos a lessem e estudassem, provavelmente os problemas teriam já uma outra solução mais simples. Muito obrigado.